Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio do Follow HIM, perguntei ao Elder Joseph Wirthlin, certa vez quando o encontrei enquanto esperávamos em um aeroporto e ele estava voltando de uma designação. Eu disse, Elder Wirthlin, como vocês, irmãos, conseguem fazer todas as viagens internacionais e todas as designações que têm? E ele meio que riu e disse, nós nos esforçamos, somos o sumo conselho itinerante. E isso é realmente verdade. Brother Wright. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou seu anfitrião, estou aqui com meu co-apresentador John Bythway, que fortalece seus irmãos e irmãs em todas as conversas, em todas as orações, em todas as exortações e em todas as ações. John, essa é a sessão 108, versículo 7. Se você fizer isso, você é um fortalecedor. Essa é uma alta porcentagem de todos, vamos dizer apenas alguns, e aí eu concordo com você. Ok. Em algumas de suas conversas. Às vezes eu reforço em todas as minhas conversas. Às vezes. Espero que sim. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. John, temos a companhia de nosso bom amigo Dr. Brent Top. Brent, bem-vindo de volta. Muito obrigado. Acho que não sou totalmente um já foi, ou então você está realmente raspando o fundo do barril para ter que vir me pegar de novo. Gosto de dizer que ser um já foi significa que eu já fui um já foi. Bem, quando vi essas sessões, mandei uma mensagem imediatamente e perguntei se você estava disponível, porque simplesmente não conheço ninguém com a experiência que você tem que se encaixe tão bem nessa lição. John, hoje vamos falar sobre as sessões 106, 107 e 108. Muito sobre a organização do sacerdócio. De repente pensamos que esses santos, eles sabem o que nós sabemos. Não, tudo isso é totalmente novo para eles. O que vem à mente com essa ideia de dois sacerdócios? Vocês dois conhecem Carl Anderson, o Sr. Kirtland? Lembro-me dele dizendo que as pessoas dizem que a igreja foi organizada em Fayette, mas, na verdade, ela foi estabelecida porque a organização veio depois. E há uma enorme quantidade de organização, ordenação, e a ordem das coisas, e a ordem do sacerdócio em 107. Era nisso que eu estava pensando. É aqui que as coisas realmente são colocadas no lugar. Sim, eu ouvi dizer exatamente isso. A igreja nasceu em Nova York. Ela foi restaurada em Kirtland. Sim, em Kirtland. Brent, como você examinou essas sessões, o que vamos fazer hoje? O que você está esperando? Quando leciono essas sessões, gosto de pegar a 106 e a 108. Em primeiro lugar, elas são um pouco autônomas para os indivíduos. São revelações pessoais muito, muito curtas. Vamos lidar com elas e colocá-las em uma prateleira. Depois teremos todo o tempo necessário para lidar com a sessão 107. Gostaria de acrescentar mais uma coisa ao que John disse sobre Carl Anderson. Sei que ele tem uma inclinação para Kirtland, Ohio, e com razão ele deveria. Sim. Todos nós tivemos o privilégio de nos sentarmos na escola dos profetas e ouvir Carl nos ensinar sobre a restauração, mas acho que a sessão 107 também é um testemunho para nós da restauração em andamento, como o presidente Nelson a chama. Não apenas a igreja não era como a sessão 107 nos primeiros dias em alguns aspectos. Há partes da sessão 107 que não são como a igreja em 2025 e precisamos entender essa restauração em andamento e ainda haverá muitas outras coisas notáveis reveladas. A sessão 107 é um padrão clássico de como o Senhor revela as coisas linha por linha, preceito por preceito, circunstância por circunstância. Veremos coisas maravilhosas acontecendo. John, não sei se você se lembra que no ano passado trouxemos o Brent para o Corihor, porque pensamos bem, aqui está um poderoso anticristo. Ele é o especialista em anticristo. Esta é a nossa oportunidade de dizer que ele não é apenas um especialista em Corihor, mas também em autoridade do sacerdócio. John, uma das razões pelas quais eu o convidei é toda essa experiência de trabalho na administração da igreja. Pode nos contar tudo sobre isso? Sim, pode. Na verdade, acho que todos gostariam de ouvir sobre essas múltiplas missões. Fui apresentado a Brent pela primeira vez quando os 4 volumes viram meus encadernados. Eles nem têm mais a mesma capa. Não. Porque são cores diferentes e eu sei quais cores
correspondem a quais livros, sabe? No livro de Mormon. Seu filho Justin já participou do podcast. Como sempre digo às pessoas quando ouvem que tenho um filho que é professor na Universidade Brigham Young e que seu escritório fica no final do corredor de onde eu costumava ter meu último escritório. Sim, ele é um bom professor, mas eu sou professor top que tem boa aparência. Teremos que chamar o Justin de volta e deixá-lo dar uma resposta. Sim. Sim. Bem-vindo ao Ponto Contraponto. Sim. Poderia nos falar sobre suas múltiplas missões? Servi como jovem missionário na Dinamarca, mas há 21 anos fui chamado para ser presidente de missão na Missão Peoria, em Illinois. Servi lá por 3 anos. Voltei para casa depois dessa experiência extraordinária. Depois de quase 20 anos, eu estava me preparando para me aposentar da Universidade Brigham Young. Wendy e eu fomos chamados ao prédio da administração da igreja. Achamos que poderia ser uma designação para um comitê. Na época, eu estava servindo no comitê de correlação da igreja. O elder Quentin Cook e o elder Dale Renland estavam sentados no escritório. Não sabíamos ao certo com quem estávamos nos reunindo. Eles disseram que gostaríamos de ver se seria uma boa hora para você ir presidir a missão do local histórico do Batalhão Mormon em San Diego. Os locais históricos costumavam fazer parte da missão regular de proselitismo, mas há cerca de 5 ou 6 anos, eles foram separados e se tornaram sua própria entidade. Disseram que é como ser presidente de missão, mas em vez de mais de 150 anciãos, não há anciãos jovens e há todas as jovens irmãs e casais idoso, portanto os desafios são diferentes. Em vez de sair e estar com os missionários a cada transferência, meu escritório, Wendy e eu estávamos no local histórico e as irmãs estavam lá conosco o tempo todo. Isso foi de 22 a 24 anos. Esses foram os 2 tipos de experiência muito diferentes de ser presidente de missão. Eu não sabia que isso seria física, emocional ou espiritualmente possível, mas o amor que temos por nossos missionários e as notáveis mudanças que vimos em nossos missionários fizeram valer a pena, sem dúvida alguma. Isso é incrível. Ficamos muito surpresos quando ele falou conosco e o elder Cook deu uma risadinha e disse: irmão e irmã top, poderíamos mandá-los para lugares muito piores do que San Diego, Califórnia. Então aproveitem. Sim, temos amigos missionários maravilhosos. Nossos missionários em Illinois eram como filhos e filhas para nós. Nossas irmãs missionárias são como netas para nós. Alguém disse uma vez que quando você é chamado para ser presidente de missão, no primeiro momento você diz: o que eu fiz para merecer isso? E no final da missão você pergunta: o que fiz para merecer isso? É realmente um privilégio. Quando servi como presidente de estaca, eu sempre dizia às pessoas com quem trabalhávamos que era um privilégio servir ao Senhor em qualquer função, porque o pagamento é muito maior do que os esforços que fazemos, por maiores que sejam. Isso é absolutamente verdadeiro porque se aplica muito bem a esta sessão. Você pode nos dizer onde mais serviu na igreja? Fui mestre escoteiro 2 vezes, o que provavelmente foi mais difícil do que ser presidente de missão. Ensinei principalmente, mas servi como bispo no bispado, bispo presidente de estaca, e agora tenho o privilégio de ser líder de missão da ala, em minha ala aqui em Ivans, Utah. Depois, como reitor do Departamento de Religião, Brent teve muita comunicação e interação com diferentes líderes do sacerdócio nos conselhos gerais da igreja. Acho que ele é perfeito para esta sessão. Vamos começar. O manual Vem e Segue-me começa assim. À primeira vista, Doutrina e Convênio 107 parece tratar apenas da organização dos ofícios do sacerdócio em uma estrutura de liderança para a Igreja do Senhor. Na época em que essa revelação foi publicada, o número de membros da igreja estava superando a capacidade dos poucos líderes que ela tinha. A definição das funções e responsabilidades da primeira presidência do quórum, dos 12 apóstolos, dos 70, dos bispos e das presidências de quórum era definitivamente necessária e útil. Mas há muito mais na instrução divina da seção 107 do que apenas como a liderança da igreja deve ser organizada. Aqui, o Senhor nos ensina sobre seu poder e autoridade,
o santo sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. O propósito do sacerdócio é liberar todas as bênçãos espirituais da igreja, para que todos os filhos de Deus possam ter os céus abertos para eles e desfrutar a comunhão e a presença de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o mediador do novo convênio. Ao nos ensinar sobre seu sacerdócio, o Salvador está nos ensinando sobre si mesmo e como podemos nos achegar a ele. Muito bem. Com isso, Brent, você disse que queria começar juntando a 106 e a 108. Precisamos de alguma informação sobre isso? Vou lhe dar um pouco de contexto histórico. A sessão 106 foi dada a Warren Cowdery, o irmão de Oliver Cowdery, e veja quando essa revelação foi dada em Kirtland, mas Warren Cowdery se juntou à igreja em Nova York, é claro, e estabeleceu um ramo em Freedom, Nova York, e teve grande sucesso, e assim a revelação é realmente focada no grande trabalho de Warren Cowdery em compartilhar o evangelho e trazer pessoas para a igreja em Freedom, Nova York. Agora, é claro que muitos desses santos de Nova York se reuniram em Kirtland e mais tarde no Missouri. Gostaria de compartilhar uma história específica de Warren Cowdery e um versículo que considero particularmente relevante para nós hoje. A única coisa sobre Warren Cowdery que o Senhor diz a ele, que o chama a atenção, é que há muitas coisas boas ditas sobre Warren que o Senhor diz ali. Diz o versículo 7. Bem-aventurado é o meu servo Warren, pois terei misericórdia dele, apesar da vaidade de seu coração. Puxa vida, como você gostaria de ter isso sempre mais nas obras padrão para você. Há várias passagens nas obras padrão em que vemos coisas como essas e pensamos, Senhor Salvador não precisava dizer isso, precisava, mas isso é realmente significativo para o fim de Warren Cowdery. Ele disse, eu o levantarei na medida em que ele se humilhar, dar-lhe-ei graça e segurança com as quais ele poderá permanecer. E então vem essas frases-chave que vemos com frequência nas Escrituras. Se ele continuar no que ser mais uma testemunha fiel e uma luz para a igreja, preparei uma coroa para ele nas mansões do Pai. Apesar de todo o excelente trabalho que Warren Cowdery realizou, ele não permaneceu fiel e acho que esse é um comentário muito triste. Foi na época em que seu irmão Oliver foi excomungado, de modo que Warren também deixou a igreja. Acho que é um comentário triste, mas o Senhor está nos dizendo, continuem a ser fiéis, independentemente de quanto bem vocês fizeram no reino, de quão justos foram no passado. Mas há uma parte que me interessa, particularmente por causa da referência à segunda vinda. O presidente Nelson tem nos lembrado de como ela está cada vez mais próxima e, para usar minha linguagem, cada vez mais próxima da porta. Vejam isso bem ali, com a vinda do Senhor se aproximando cada vez mais e ela toma conta do mundo como um ladrão na noite. Em seguida, o Senhor diz a Warren Cowdery, e essa é uma das frases mais bonitas das Escrituras que eu acho que é dada nessa revelação. Portanto, cingi vossos lombos para que sejais filhos da luz. Essa é a frase de que gosto e acho que tem grande relevância para todos nós, seja em 1834 ou 2025, ou quando o Salvador vier, seja um filho da luz, seja um filho da luz. Esse dia não o alcançará, para que possamos, como diz a seção 50 de Doutrina e Convênios, ter os olhos fitos na glória de Deus e ser cheios de luz, até que todo o nosso corpo esteja cheio de luz. Seja um filho da luz. Essa é uma ótima passagem. Talvez seja uma circunstância triste com Warren Cowdery, mas Warren Cowdery fez muito bem. Agora vá para a seção 108, Lyman Sherman, uma pessoa muito interessante. Lyman Sherman esteve no acampamento de Sião, assim como ele, e isso é algo muito singular e interessante em relação à seção 107 também. Lyman Sherman foi chamado para ser um dos 7 presidentes do primeiro conselho dos 70 em 1835, conforme descrito na seção 107, mas quando se percebeu que ele havia sido ordenado sumo sacerdote pelo profeta Joseph Smith, na conferência em que o sumo sacerdócio havia sido revelado, e alguns
alguns 2 irmãos foram ordenados sumos sacerdotes, ele foi desobrigado do Conselho dos 70, porque a seção 107 destaca que 70 e sumos sacerdotes eram ofícios distintos com responsabilidades e chamados distintos naquela época específica. Embora hoje, em 2025, os 70 também sejam sumos sacerdotes, nem sempre foi assim. Lyman Sherman estava se sentindo inadequado, como todos nós nos sentimos às vezes em várias responsabilidades e chamados que temos. Ele procurou o profeta Joseph e pediu orientação e direção ao Senhor. A seção 108 diz que ele é consolado e aconselhado pelo Senhor que ele é. Acho que você poderia dizer, se eu for fazer a literação, consolado, aconselhado e parabenizado pelo Senhor por vir e buscar uma revelação. Ele disse, versículo 4, espere pacientemente Lyman. Lyman provavelmente está se sentindo um pouco inquieto com o que está acontecendo, com todas as coisas que estão acontecendo com a organização da igreja. Espere pacientemente até que a assembleia solene de meus servos seja convocada. Então você será lembrado com o primeiro de meus élderes e receberá o direito de ser ordenado com o restante dos meus élderes que escolhi. O que é interessante é que Lyman Sherman também participou da dedicação do templo de Kirtland. Ele estava lá quando o grande período pentecostal estava ocorrendo no templo de Kirtland. Os diários relatam que Lyman Sherman falou em línguas, cantou em línguas e profetizou coisas grandes e maravilhosas em associação com a dedicação do templo de Kirtland. Em seguida diz que naquela época você tomará seu lugar com os irmãos. Naquele dia será cumprido sobre você o direito de pregar o meu evangelho em qualquer lugar que eu o enviar de agora em diante, a partir daquele momento. Vocês se lembram que nas dedicações de Kirtland e durante as reuniões em Kirtland, o Senhor falou ao profeta Joseph sobre enviar os 12 para a Grã-Bretanha em sua missão. Então você diz bem o que isso tem a ver com Lyman Sherman. A grande passagem que você leu no início, que é uma das minhas passagens favoritas de todos os tempos e certamente se aplica a todos os membros da igreja que temos a responsabilidade do convênio de fortalecer nossos irmãos e irmãs em conversas, orações, exortações e ações. O que é interessante sobre isso é que quando o profeta Joseph Smith Sidney Rigdon e os irmãos estão na cadeia de Liberty, o Senhor revela ao profeta Joseph Smith e à primeira presidência da igreja, se preferirem, que Lyman Sherman foi chamado para ser membro do quórum dos 12 apóstolos. Ele iria substituir Orson Hyde, que havia apostatado ou se afastado ou se tornado desafeto de alguma forma, mas 11 dias depois que o profeta Joseph recebeu a revelação e escreveu a carta, Lyman Sherman faleceu e nunca foi ordenado ao ofício do quórum dos 12. Ao mesmo tempo, George A. Smith foi ordenado ao quórum dos 12. É por isso que gosto de voltar ao versículo 6 e dizer que você terá o direito de pregar meu evangelho onde quer que seja e a quem quer que seja, chamado Lyman Sherman, digno de ser chamado apóstolo do Senhor Jesus Cristo, se quiser. Ele simplesmente não sabia que havia sido chamado até provavelmente entrar no mundo espiritual e continuar com suas responsabilidades apostólicas no mundo espiritual. É uma história muito comovente e triste, pois deixa sua esposa viúva. Lyman Sherman tinha 34 anos de idade quando faleceu. Você tem o contraste de Warren Cowdery não permanecer fiel e Lyman Sherman permanecer fiel e ser recompensado com as mesmas bênçãos que foram prometidas a Warren Cowdery se ele também tivesse permanecido fiel. É isso aí. Então, já terminamos? Sim, eu sempre adorei isso. 108, versículo 7. Fortaleça seus irmãos em todas as suas conversas eu tenho em minha margem. 1 Timóteo 4, versículo 12, seja um exemplo de crentes em suas conversas. Que tipo de conversa? Lembro-me em algum lugar que Lote no Antigo Testamento estava irritado com a conversa dos ímpios e pensei, que uso interessante dessa mesma palavra que nossas conversas têm um espírito.
E se nossas conversas fossem sempre assim, fortalecendo uns aos outros, que bom seria. Também tenho em minhas anotações que Stephen Covey diz: não confessem os defeitos uns dos outros. Devemos confessar nossos próprios defeitos, mas fofoca é quando confessamos os defeitos uns dos outros. John, você mencionou a carta de Paulo a Timóteo. A palavra para conversa no grego, nesse contexto, é anástrofe, que significa todo o seu modo de ser, portanto, não se trata apenas de sua fala. Você pode se irritar com a conversa não apenas ao ouvir, mas em toda a sua maneira de ser. Quando se diz fortalecer seus irmãos e irmãs em suas conversas, não se trata apenas do que você diz a eles ou sobre eles, mas de tudo o que você faz. E isso remete ao fato de ser um filho da luz. Essa luz é exalada no que você diz, no que você pensa, no que você faz, mas acima de tudo, no que você é. Falando sobre isso, Brent, sobre sermos filhos da luz, adoro o versículo 4 lá no 106. A vinda do Senhor está próxima e surpreende o mundo como um ladrão na noite. Em minhas anotações tenho vá para 1 Tessalonicenses 5, que está anotado lá. A nota de rodapé 4b parece ter algumas das mesmas palavras, mas vós, irmãos, não estais em trevas para que o dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Algumas metáforas diferentes para a segunda vinda. Uma delas é como um ladrão na noite, é totalmente sem aviso. Se vocês são os filhos da luz, talvez seja mais como uma mulher em trabalho de parto. Ela sabe quando está chegando. Ela sabe há muito tempo porque está ciente dos sinais dos tempos, e isso me dá muito conforto para pensar de forma celestial para estar onde eu deveria estar, de modo que não me vencerá como um ladrão na noite, mas serei capaz de reconhecer os sinais dos tempos. Também acho que esse é um belo conceito. Não ficaremos chocados e surpresos. Se ficarmos, é porque não fomos filhos da luz. Tive uma conversa muito interessante com um dos companheiros seladores do Templo de St. George, um amigo querido e mais velho, quero dizer, mais velho do que eu, um homem maravilhoso, maravilhoso. Estávamos sentados esperando para sermos chamados para fazer nossas sessões de selamento. Estávamos conversando sobre a segunda vinda e nossa posição em relação a estarmos prontos quando o Salvador vier. Um dos outros seladores, não esse, mas um dos outros seladores disse: bem, quando morremos é como se a segunda vinda ocorresse para nós. Conheceremos nossa posição perante o Senhor. Esse velho selador, realmente sábio e justo, disse: estou confiante em minha posição com o Senhor agora mesmo. Lembram-se de que o presidente Nelson, na última conferência, falou sobre ter confiança como filhos da luz, de que não precisamos seguir em frente em meio às trevas do mundo, sem a certeza de que estamos buscando o que o Senhor deseja que façamos? De fato, o terceiro princípio em palestras sobre fé, que fala sobre ter fé para a salvação, é o primeiro, o conhecimento de que Deus existe. Segundo, o conhecimento dos atributos de Deus, mas o terceiro, que não enfatizamos o suficiente, é a confiança, a crença de que o caminho que estamos trilhando é agradável a Deus. Se pudermos entender isso e nos esforçarmos para cumprir nossos convênios, como o presidente Nelson pediu, e permanecermos no caminho do convênio, poderemos seguir em frente com mais confiança, independentemente dos sinais, dos tempos que estejam ocorrendo ao nosso redor. Tenho duas coisas a dizer. Há 4 anos tivemos um amigo de Brent aqui conosco. Seu nome é Bob Millett. Não sei se você o conhece muito bem, Brent. Nunca ouvi falar dele. Bob estava aqui. Ele disse algo que eu anotei e adorei. Trata-se da sessão 108. Ele fala sobre o Senhor, dizendo a Lyman que seus pecados estão perdoados, e ele disse isso. Ele disse que, quando você tem o que acabou de dizer, Brent, quando o Senhor lhe diz que seu caminho é bom diante de mim, você está no caminho certo. Ele disse que é como um dinheiro de garantia. O Senhor está depositando dinheiro de garantia em você. Ele pretende salvar você. Ele está falando sério sobre salvar você. Você sabe que o dinheiro de garantia é: ei, estou falando sério sobre comprar essa casa, então vou colocar dinheiro de garantia nela. Quando temos o Espírito, quando o Senhor diz que você está no caminho certo, isso é dinheiro de garantia. Ele está falando sério sobre isso. Às vezes pensamos: bem, eu não sei se ele se importa ou se está interessado. Bem, agora você sabe que ele depositou o dinheiro sério e então
Brent, quero lhe fazer uma pergunta. Vim para a Universidade Brigham Young em 2010. Portanto, conheço você há 15 anos. John nos trouxe de volta à sessão 108, versículo 7. Fortaleça-se em todas as suas conversas, em todas as suas exortações e em todas as suas ações. Você tem esse dom, Brent. Onde você o adquiriu? Foi com seus pais? Isso veio naturalmente para você? Já o vi em situações estressantes. Ser o reitor do departamento de religião não é uma tarefa fácil. Já o vi em situações estressantes. Isso é um eufemismo. Mas aqui está você, John, você vai concordar comigo. Quando você conversa com o Brent, sente que é a pessoa mais importante da vida dele. Eu me sinto fortalecido nessas conversas. Brent, como alguém aprende a fazer isso. Como alguém aprende a ser um fortalecedor dos outros. Essa é uma pergunta muito, muito boa. Algumas pessoas dizem, o Brent é um Alec inteligente. Bem, eu adoro fazer piadas e sempre disse que, se não houver boas risadas em meu funeral, eu me levantarei e condenarei o público naquele momento porque adoro rir. Há muito bom humor na vida, mas acho que há coisas que podemos aprender. E isso vai um pouco ao encontro do que John disse sobre o que Stephen Covey disse sobre como vemos as outras pessoas. Lutamos contra o desejo de ter pensamentos ruins e luxuriosos em nossa cabeça. Acho que é o mesmo princípio de que podemos aprender a controlar os pensamentos e sentimentos que, na verdade, nos derrubariam e causariam grandes danos ao nosso temperamento naturalmente alegre. Isso não significa que eu seja alegre o tempo todo. Você provavelmente esteve presente em reuniões em que eu não estava tão alegre uma ou duas vezes. Para mim, a bênção de fortalecer e ser fortalecido por pessoas boas, alegres e maravilhosas é muito, muito melhor do que ser como o presidente Joseph Fielding Smith costumava chamar um chupador de picles. Ser inferior como o Elder Neil. A Maxwell disse a Henry Eyring, quando o Elder Eyring foi chamado para o quórum dos 12 e o Elder Maxwell tinha sido um de seus mentores, e o Elder Maxwell disse, Hal, uma das coisas de que precisamos neste quórum é que todos nós procuremos nos orgulhar de sermos solucionadores de problemas e não observadores de problemas. Isso é o que significa fortalecer seus irmãos nas conversas. Vamos encontrar uma maneira de dizer sim, nem sempre tentando encontrar maneiras de dizer não. Vamos encontrar maneiras de fortalecer e fazer com que as pessoas se sintam bem, em vez de criticar e derrubar. Quero dizer, nenhum de nós gosta de ser criticado. John, você é da mesma forma. Você fortalece as pessoas em uma conversa. Você vai dizer, você não me conhece muito bem, mas já vi você fazer isso muitas e muitas vezes. Isso vem de seus pais? Isso é algo que vem naturalmente? Minha mãe não conseguimos fazer com que ela dissesse uma palavra ruim sobre alguém. Na verdade, tentamos algumas vezes quando éramos crianças. Bem, não sabemos pelo que eles estão passando. Minha mãe era muito, muito santa. A ideia de fortalecer uns aos outros em uma conversa. Quantas vezes já pensamos em algo bom sobre alguém, mas não deixamos que isso ganhe alguns centímetros a mais e saia da nossa boca. E digamos, ou mandemos uma mensagem. Estava pensando em você hoje. E sabe de uma coisa? Você me inspira. Ou é um cara legal, ou é uma pessoa maravilhosa. Talvez precisemos de um podcast para ouvir e dizer que se você tem um pensamento positivo sobre alguém, por que não dizer a essa pessoa? Sim. E se eles acharem que você está fazendo isso sob a influência de drogas, então você sabe que não está fazendo isso. Se eles responderem a mensagem, quem está falando? Sim, sim. O que você fez com meus amigos? Meus filhos fizeram isso. Pai, você está bem? Está morrendo? Vou ler algo que acho que se encaixa perfeitamente. Tenho certeza de que vocês dois se lembram desse discurso em 2007, A Língua dos Anjos. Este é o Elder Holland. Ele cita o Elder Orson F. Whitney primeiro aqui. Ele diz, adoro o que o Elder Orson F. Whitney disse uma vez, citando, o espírito do evangelho é otimista. Ele confia em Deus e vê o lado bom das coisas. O espírito oposto ou pessimista arrasta os homens para baixo e para longe de Deus. Ele olha para o lado sombrio, murmura, reclama e é lento para prestar obediência. Isso nos leva de volta ao Elder Holland. Devemos honrar a declaração do Salvador de que devemos ter bom ânimo. De fato, parece-me que somos mais culpados de quebrar esse mandamento do que quase qualquer outro. Fale com esperança, fale de modo encorajador, inclusive sobre você mesmo.
Tente não reclamar e se lamentar incessantemente. Como alguém disse certa vez mesmo na era dourada da civilização, alguém sem dúvida reclamava que tudo parecia amarelo demais. Sempre pensei que o fato de Nefe ter sido amarrado com cordas e espancado com varas deve ter sido mais tolerável para ele do que ouvir as constantes murmurações de Lamã e Lemuel. Com certeza, ele deve ter dito pelo menos uma vez, me bata mais uma vez. Ainda posso ouvi-los. Sim, a vida tem seus problemas e sim, há coisas negativas a enfrentar, mas por favor aceite uma das máximas do Elder Holland para viver. Nenhum infortúnio é tão ruim que ficar reclamando dele não o torne pior. A língua dos anjos. Tenho um bom amigo, Steve Dalby, professor do seminário. Ele e eu lecionávamos juntos. Ele entrou em minha sala e disse: "Tenho de lhe contar o que acabou de acontecer comigo." Ele disse: "Eu estava lendo minha bênção patriarcal e tive a ideia de ligar para o patriarca." Ele disse: "Eu não conheço o patriarca." Sabe, eu fui lá, quando era adolescente, recebi minha bênção patriarcal e aqui está ele 20 anos depois lendo-a. Ele achou que eu deveria ligar para ele e de fato ligou. Ele ligou para o patriarca e disse: "Só queria lhe agradecer por essa bênção. Ela tem sido uma força para mim durante toda a minha vida." E então ele perguntou: "Em todos esses anos dando bênçãos, o que você aprendeu?" E foi isso que o patriarca disse. Ele disse: "Bem é bom ouvir de você, irmão Dalby. Acabei de terminar de digitar o número 999 de bênçãos patriarcais." Então ele disse: "Uma coisa que aprendi em todas as 999, todas elas foram positivas. Agora vocês dois pensem no que o Senhor poderia dizer. O que ele poderia dizer para mim que tinha 17 anos. Acho que ele poderia ter dito: 'Ah, cara, isso não parece bom.'" Ou como disse Warren Cowdery, a vaidade de seu coração. Acho que ele poderia ter dito: "Hank, você tem muita confiança não merecida, sabia? Em vez disso, foi tudo positivo. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Grandes coisas estão à sua frente." Gostaria de compartilhar algumas ocasiões em que alguém fez isso comigo, o que fez toda a diferença no mundo. Eu estava servindo como presidente de missão em Illinois. Foi mais difícil do que eu esperava. Foi uma alegria, mas foi mais difícil do que eu esperava. Comecei a ter ataques de pânico e estava desmoronando. Meus missionários não sabiam e Sherry Deal brincou uma vez dizendo: "Bem, acho que não queremos que os pais saibam que seus presidentes de missão estão deitados em posição fetal, chorando incontrolavelmente", mas provavelmente todos eles já se sentiram assim algumas vezes, mas eu estava me desmanchando em lágrimas com os ataques de pânico e duas experiências, uma delas com o Elder Dieter F. Uchtdorf. Quando chegamos, tínhamos ido a um seminário de presidentes de missão diária, o presidente e a irmã Uchtdorf, e depois o Elder e a irmã Uchtdorf. Depois o Elder e a irmã Husband, dos 70, estiveram em nosso seminário de presidente de missão diária. Quando terminamos as reuniões, fizemos uma sessão do templo. Todos os presidentes de missão diária, companheiros e nossas autoridades visitantes. Quando passamos por eles, o Elder Uchtdorf cumprimentou cada um dos presidentes de missão com um grande abraço e disse: "Amo vocês, estou muito orgulhoso de vocês, vocês estão fazendo um ótimo trabalho." O Elder Uchtdorf não sabia que eu estava desmoronando, mas isso fez toda a diferença em minha vida e mudou minha missão. Agora, avançando rapidamente, quero dizer que as partes difíceis da missão não mudaram. Quero dizer ainda, era difícil, caótica, ocupada e implacável. Eu estava sentindo muita fome, fadiga, cansaço e todas essas coisas e parei em um posto de gasolina para abastecer o carro da missão. Eu estava pensando que amanhã teria de fazer tudo isso de novo. Recebi um telefonema de um dos meus conselheiros do outro lado da missão e ele disse: "Presidente Top, senti-me inspirado a ligar para você e dizer que o Senhor está atento a você e aceitou seus esforços. Isso fez toda a diferença. Então eu poderia continuar no dia seguinte e fazer a mesma coisa de novo e de novo
e de novo, como a mãe de John disse, não sabemos onde as pessoas estão e que elas estão literalmente no fim da corda e apenas isso, né? Você está indo muito bem, eu amo você, você tem sido uma grande influência em minha vida. Que diferença isso faria para que elas enfrentassem os desafios da vida? Acho que o mais bonito disso tudo é que você sabia que o Senhor os inspirou a fazer isso, então você sabia que Ele estava pensando em você. Mesmo que eu não tenha acreditado na época quando você está no fundo do poço, você está absolutamente certo. Recentemente, a irmã Elaine Jack faleceu. Eu costumava encontrá-la no supermercado Macy's às vezes, e sempre a lembrava de uma das coisas favoritas que já ouvi que ela disse, e isso está voltando um pouco à nossa conversa, mas ela disse: "Você já recebeu uma bênção patriarcal? Está se preparando para receber uma? Pense nisso. O que diz uma bênção patriarcal? Você já ouviu falar de alguma que diga: sinto muito, você é um perdedor. Desculpe-me por ter rido. Esta é a conferência geral pessoal. Sinto muito, você é um perdedor. Façam o melhor que puderem na Terra. Nós a veremos daqui a 70 anos. E ela disse: é claro que não, e vocês nunca se verão por causa das qualidades divinas que cada um dos filhos de Deus herdou. Uma bênção patriarcal é como um roteiro, um guia que o orienta em sua caminhada pela vida. Ela identifica seus talentos e as coisas boas que podem ser suas. Hank, você mencionou isso. Pensei sim, as bênçãos são muito positivas. Positivas. Isso deve nos dizer como devemos interagir uns com os outros, especialmente com nossos filhos. Penso nos apelidos que Jesus deu às pessoas. Vou chamar vocês dois de filhos do trovão. Uau! É mesmo? Nós? Ei, nós aceitamos. Vou chamá-lo de Rock. Ei, ali está um homem em quem não há dolo. Uau! Ele sabia dos altos e baixos de Pedro, como deve ter sido edificante o fato de o Salvador lhe dar apelidos como esse. Tenho que falar a vocês sobre nossa amiga Hillary Wicks. Vocês conhecem a Hillary? Ah, sim. Sabe o que as pessoas estão pensando? Será que estou fazendo a coisa certa? Será que estou dizendo a coisa certa? Ela disse que tudo mudou quando ela teve esse pensamento. Parei de me preocupar com o que as pessoas pensavam sobre mim e comecei a me preocupar com o que os outros pensavam sobre si mesmos quando estavam comigo. E isso acabou com sua ansiedade social e ela começou a fortalecer as pessoas em suas conversas e isso realmente teve impacto sobre mim. Desde então tenho pensado muito sobre isso. Hillary não sabemos se está ouvindo, mas nós a amamos. Sim, acho que vi uma declaração semelhante. Gosto mais de mim mesmo quando estou com você. Hank, ouvi você falar sobre aquele incrível verbete do dicionário bíblico que diz que os milagres são o resultado natural da presença do Messias. E acho que você já falou sobre qual é o resultado natural da sua presença? É oi, papai está em casa. É mesmo. Eu gosto mais de mim mesmo quando estou com você. Acho que isso é importante. Muito bem, Brent. Você nos disse que há muito o que falar na sessão 107. Sim. Temos apenas alguns dias. Sim, eu ia dizer que este será um episódio de 20 partes, 20 episódios de Follow Him. Se começarmos no primeiro versículo, gosto da ideia de que eles estão aprendendo e crescendo. Eles têm um conceito de sacerdócio por causa de Pedro, Tiago e João Batista. Eles têm o primeiro ancião, o segundo ancião, mas o que estamos começando a ver agora é a estrutura, como ela atende às necessidades da igreja em crescimento. Essa revelação sobre o sacerdócio é revolucionária e especialmente quando juntamos a outras revelações sobre o sacerdócio, como a 84, o juramento e convênio do sacerdócio 88 e 93, todas essas estamos apenas vendo o desdobramento à medida que o Senhor está revelando linha sobre linha a esse respeito. Quando eu estava servindo como decano de religião, ou talvez quando eu era o presidente da cadeira Richard L. Evans sobre compreensão religiosa, não me lembro, mas era um ambiente interreligioso. Tivemos um grupo de educadores religiosos muçulmanos da Arábia Saudita que veio à Universidade Brigham Young. O escritório internacional da administração me pediu que eles quisessem saber como nossa igreja estava organizada. Pensei, tudo bem o que eles querem fazer. Fiz uma apresentação em PowerPoint da sessão 107 que tinha o diagrama perfeito de como a igreja é organizada. Todos estavam sentados pensando, uau, esse é um ótimo
ótimo organograma, esse é um ótimo PowerPoint, e eis que o Senhor o fez. Quantas centenas, quase 90 anos atrás, é um organograma, mas também nos dá uma base incrível, pois começamos logo no versículo 1 dizendo que há 2 sacerdócios. Não quero editar o que o Senhor escreveu, mas na verdade há apenas um sacerdócio. Não estou tentando editar o Senhor. Quando reconhecemos que o poder de Deus, o sacerdócio, segundo a ordem do Filho de Deus, é o poder de Deus, é o poder do sacerdócio, é o poder que exalta, é o poder que cria. Depois, no versículo 5, todas as outras autoridades ou ofícios na igreja são apêndices desse sacerdócio, desse único sacerdócio. Tudo o mais que temos, tanto os ofícios do sacerdócio, as ordens do sacerdócio, a estrutura do sacerdócio, são apêndices. Você diz bem o que é um apêndice, bem algo que é acrescentado, bem não, isso é um adendo. Um apêndice é algo que está ligado, que cresce a partir do sacerdócio, da ordem do Filho de Deus, que é o meio de salvação para os filhos do Pai Celestial por meio da expiação de Jesus Cristo. É o poder de Deus na terra e nos céus. Tudo o mais que temos obtém sua vida e sua eficácia por meio disso. É o sacerdócio supremo, segundo a ordem do Filho de Deus, ou então chamado de sacerdócio de Melquisedeque. Quando trabalho no Templo Wendy, e iremos ao templo esta tarde e farei uma sessão de investidura. Vemos como as coisas progridem. Depois você avança para a ordenança de selamento. Você passa de ordenanças individuais para uma ordenança familiar, uma ordenança de casamento. Você se lembra nessa ordenança de selamento de todas as promessas e bênçãos que o Senhor concede àqueles que são verdadeiros e fiéis a essa ordenança de selamento e a todos os convênios, leis e direitos. Isso se torna a coisa principal. A ideia é como isso envolve todo o resto. Embora seja bom fazer um gráfico para me ajudar a entender as diferenças entre os ofícios do sacerdócio arônico e os ofícios do sacerdócio de Melquisedeque, na realidade, todos eles obtêm seu significado, seu valor, sua força e seu poder do sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Gosto dessa palavra apêndice. Meu braço é um apêndice, mas se você separar esse braço do meu corpo, ele não terá muito poder. Ele realmente não tem muito poder. Agora você diz, bem, vamos colocá-lo de volta. Bem, a ideia é que um apêndice é algo útil porque está conectado a algo que tem vida nele. Pense que no livro de Mormon não temos nenhuma evidência bíblica explícita realmente boa de que havia diáconos, mestres e sacerdotes depois da ordem arônica, mas os sacerdotes e mestres de que eles estão falando no contexto do livro de Mormon estão claramente atuando no sacerdócio de Melquisedeque. E isso porque Melquisedeque engloba o arônico, assim como certos ofícios englobam outros ofícios abaixo dele, só para ter isso em mente. Com isso vamos nos aprofundar e começaremos no versículo 8. O sacerdócio de Melquisedeque detém o direito de presidência e tem poder e autoridade sobre todos os ofícios da igreja em todas as eras do mundo para administrar as coisas espirituais. O sacerdócio de Melquisedeque, o mais alto poder, o poder de Deus nos céus e na terra, abrange todo o poder e a autoridade de todos os ofícios do sacerdócio. Pense no seguinte, o presidente Nelson poderia dar uma bênção patriarcal? Ele nunca foi um patriarca. Com certeza. Com certeza, porque esse versículo está realmente falando sobre as chaves, os direitos, bem como os ofícios do sacerdócio. Ele abrange tudo e tem autoridade sobre tudo. Agora mudamos de marcha e vamos para o versículo 9, a presidência do sumo sacerdócio. Lembre-se de que essa frase, esse ofício, esse corpo, já foi revelado em revelações anteriores que estudamos. Começamos a ver isso na sessão 81, portanto, é o desenvolvimento. Você pode até voltar a 1829 com Oliver Cowdery como segundo elder. Esse também foi o início da presidência do sumo sacerdócio, mas a presidência do sumo sacerdócio havia sido dada
como ofício em conferências anteriores em Kirtland, já em 1831 e 1832. Grande parte disso já foi revelada, na verdade, algumas delas quase palavra por palavra, que serão acrescentadas à revelação quando ela estiver sendo preparada para publicação em 1835, a presidência do sumo sacerdócio, segundo a ordem do Melquisedeque, tem o direito de oficiar em todos os ofícios da igreja. Os sumos sacerdotes, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, têm o direito de oficiar em sua própria posição sob a direção da presidência. A primeira presidência tem o direito à autoridade sobre todas as presidências. Agora, por que isso se torna importante quando eles realmente o nomeiam quórum ou conselho da primeira presidência e o quórum dos 12, a primeira presidência no Missouri e em Ohio, você terá várias presidências. Você terá o presidente da igreja no Missouri, David Whitmer. Isso vai causar algumas dificuldades. Você tem o presidente da igreja em Kirtland, Joseph Smith. Bem, às vezes, quando temos tantos presidentes como temos na igreja, às vezes pensamos que este presidente tem poder e autoridade sobre aquele presidente. Não há primeira presidência. É por isso que ela é chamada de primeira presidência. Primeiro, não porque eles foram os primeiros organizados, é porque eles são proeminentes, eles têm a autoridade geral. Os sumos sacerdotes estão sob a direção desse sumo sacerdócio que agora conhecemos como a primeira presidência da igreja, o sacerdócio de Melquisedeque, o sumo sacerdote, e o elder, e recebem o poder e a autoridade para oficiar sob a direção desse sumo sacerdócio que agora conhecemos como a primeira presidência da igreja, o sacerdócio de Melquisedeque, o sumo sacerdote, e o elder, e administram todas as ordenanças espirituais da igreja. Embora a primeira presidência esteja acima de tudo, o sacerdócio de Melquisedeque, as presidências do sacerdócio de Melquisedeque, o presidente do quórum de sumos sacerdotes, o presidente do quórum de elders, eles têm responsabilidades espirituais. Eles têm as ordenanças mais elevadas nesse sentido. Eles administram as coisas espirituais. Embora na seção 29 de Doutrina e Convênios, o Senhor diga: nunca lhes dei nada que fosse puramente temporal. Todas as coisas são espirituais para mim, mas isso é para fazer essa distinção entre as ordens e ofícios do sacerdócio. Tenho duas perguntas. Uma, parece que eles ainda não entenderam ou ainda não receberam a ideia de uma liderança geral da igreja versus uma liderança da igreja local. Isso parece começar a se manifestar aqui. Se eu estiver em casa ouvindo e indo, será que realmente preciso conhecer a estrutura organizacional da igreja? Talvez nos dê uma prévia de por que isso é tão importante. Sim, é uma pergunta muito boa. A resposta seria não. Não haverá um exame final no final deste podcast, pois nossos alunos nos dirão: preciso saber isso para o exame final, preciso saber isso para o exame. Essa não é a razão para isso. Eu acho que o que veremos é porque é fundamental levantarmos a mão para apoiar o presidente Russell M. Nelson, a primeira presidência, o quórum dos 12 como profetas, videntes e reveladores. Por que é diferente quando o presidente de uma estaca está nos aconselhando e orientando sob a direção de uma presidência diária, sob a direção da primeira presidência e do quórum dos 12? Que diferença faz reconhecer que nosso bispo, que possui um ofício do sacerdócio aarônico de bispo, também é o sumo sacerdote, presidente da ala. O presidente da estaca é o presidente do quórum de sumos sacerdotes em sua estaca e o presidente do sumo sacerdócio em sua estaca. Você está certo, não tenho certeza se em 1835 isso era muito claro, mas à medida que a igreja
se expande e a restauração continua, tudo está interligado. Podemos dizer que era muito mais fácil quando tínhamos um primeiro elder e um segundo elder. Esses cargos foram superados. Não tínhamos superado o poder do sacerdócio, mas tínhamos superado as funções e as aplicações práticas desses cargos. Não sei se isso responde à sua pergunta, mas vejo meu bispo de forma diferente quando entendo a ordem de sumo sacerdote e a ordem do sacerdócio aarônico para administrar os assuntos temporais. Vejo o meu bispo de forma diferente quando reconheço que ele teve as mãos impostas sobre sua cabeça pelo presidente do sacerdócio de Melquisedeque e recebeu chaves para administrar todas as coisas temporais, mas também para ser um juiz em Israel e administrar as coisas espirituais em sua ala. Quando um 70 diária vem à minha estaca e eu penso, não preciso ir à conferência de estaca porque ele é um 70 diária. Ele nem mesmo é realmente um 70 autoridade geral. Se eles entendessem a seção 107 e se compreendessem o crescimento da igreja e o que os profetas videntes e reveladores fizeram para adaptar a seção 107 às circunstâncias modernas, reconheceríamos que quando os 70 estão trabalhando sob a direção dos 12, eles têm o poder da autoridade dos 12. Esses são tipos de coisas para mim, e sim, eu me interesso por assuntos relacionados ao sacerdócio e ao governo da igreja. Acho interessante, mas a razão pela qual eu me interesso por uma sessão organizacional como essa é porque quando eu entendo a organização, então eu digo, é por isso que fazemos as coisas que fazemos, é por isso que há poder nisso, é por isso que o presidente Nelson será o orador final, por isso que ele anuncia os templos administrando todas as bênçãos espirituais da igreja. Levei muito tempo para ver a palavra presidir dentro da palavra presidência e perceber que se trata da mesma palavra. Levei um tempo para perceber que se tratava da mesma palavra. Tínhamos um ex-70 autoridade diária em nossa ala que ensinava a doutrina do evangelho. E às vezes, quando eu era o bispo, eu entrava no final da reunião ou algo assim, e ele sempre dizia, Bispo, o senhor tem alguma coisa? Sempre gostei de seu respeito pelas chaves. Adoro o fato de haver essa ordem lá. Eu não sei. Acho que há uma segurança nisso. Da mesma forma, na seção 88, estávamos falando de uma casa organizada. Vejo aqui uma organização de ordem. Não absolutamente. Quando você menciona poder, quando fala sobre poderes direitos, há uma razão para o protocolo que tem sua base na ordem da igreja e no poder da igreja. Vou lhe dar um exemplo rápido. Já que mencionamos a ideia de presidir. Certa vez, 3 apóstolos vieram visitar a faculdade de religião da Universidade Brigham Young. Era o Elder Perry, não me lembro se era o Elder Ballard. O Elder Perry veio primeiro, depois acho que foi o Elder Ballard. Estávamos apenas cumprimentando e apertando as mãos de todos. Então dissemos, Elder Perry quer começar? Ele disse, não, o presidente Packer chegará em breve e o presidente Packer presidirá. Embora fosse um protocolo e estivéssemos demonstrando nossa deferência para com ele, eles entenderam que não se tratava apenas de uma ordem de antiguidade, mas que a antiguidade determinava a presidência e a presidência determina as chaves, o poder e a autoridade. Isso foi interessante. Eles não estavam entrando e sentando-se à frente na sala de conferências do edifício Joseph Smith até que o presidente Packer abriu o caminho e entrou na sala. Algumas pessoas podem dizer, isso é muito chato para mim, muito protocolo. Bem, é a doutrina que nos dá o protocolo. Para alguém que esteja ouvindo, você pode dizer, olhe, você vai se deparar com essa estrutura como membro ativo da igreja o tempo todo. Portanto, tente entender como isso funciona. Em segundo lugar, ouço você dizer, como atendemos às necessidades dos membros? Essa é uma forma de o Senhor nos mostrar que nos ama. Quero atender às suas necessidades. Se eu mantivesse apenas 2 presbíteros lá em cima, quem cuidaria das pessoas? Essa estrutura, de certa forma, garante que cada indivíduo tenha alguém.
Bem, podemos pensar sobre isso. Minha ala aqui em Evans, a primeira ala de Evans, é composta por cerca de 500 e poucos indivíduos. Quero dizer, você pode sentir a falta do nosso bom bispo com mais de 500 membros na ala. O bispo terá dificuldades para fazer tudo em virtude de suas chaves, portanto, quando ele delega aos conselheiros, aos élderes, ao presidente do quórum e à presidente da sociedade de socorro, vocês têm irmãos e irmãs ministradores. Você tem amigos e vizinhos, você tem professores. A igreja é formada por indivíduos. Ela é formada por famílias ou unidades familiares que às vezes são indivíduos. Quando falamos sobre a organização da igreja, o objetivo é, de fato, abençoar as pessoas, porque há mais poderes e bênçãos que virão a elas por meio do ofício de sumo sacerdote do que os primeiros élderes entenderam em 1831. Irmãos, vocês estiveram lá há pouco tempo, mas quando estão na fazenda Morley e vão até o local onde ficava a cabana de madeira, o profeta Joseph profetizou para eles e disse que é uma cabana de 16 por 16 ou algo assim. O profeta Joseph disse que esta igreja encherá a América do Norte e do Sul e encherá o mundo. Eles não tinham ideia, mas o que estava sendo revelado era um preparativo para isso, mas dando-lhes o poder para começar a ter a visão. A evolução da organização da igreja está capacitando homens e mulheres a começarem a ver o destino da igreja, capacitando-os a ver o que o poder amoroso e onipresente de Deus pode fazer não apenas para criar mundos, mas para abençoar vidas individuais. Você está absolutamente certo. A estrutura e a ordem da igreja mais tarde nesta revelação, mesmo com o princípio dos registros de membros, até mesmo coisas como essas são para abençoar os membros individualmente. Acho que essa é uma boa observação. Gostaria de ter pensado nisso. Brent continue assim. Mostre-nos o caminho quando eu puder ver que isso realmente me abençoa em minhas interações. Adorei o que você disse sobre como vou ver as pessoas de forma diferente. Vou interagir de forma diferente. Vou ser um pouco mais respeitoso ou cuidadoso com o que meu bispo, meu presidente de estaca, meu presidente do quórum de elders, no meu caso, me ensina por causa da seção 107. Uma outra maneira de dizer isso seria que vou receber seus ensinamentos. Quando eu entender a doutrina, então devo receber as coisas de forma um pouco diferente. Quando eu entender o princípio de presidir, quando eu entender o princípio das chaves, é uma evolução da igreja, mas existe a responsabilidade pessoal de entender o que o Senhor revelou, porque isso de fato nos afeta como aquela atividade rotineira, aquele protocolo de levantar a mão para apoiar os oficiais da igreja. Bem, isso está bem aqui nas revelações, porque os líderes da igreja, quando apoiamos na conferência geral, bem, eles dizem que se houver algum voto negativo de apoio, nós os convidamos a falar com seu presidente de estaca. Isso aconteceu comigo em mais de uma ocasião. Isso tem algo a ver com o que o Senhor diz nessa revelação sobre o poder e a validade das decisões tomadas por esse quórum, que dependem dos votos, e toda essa revelação nos dá muito mais. Bem, vamos continuar. Nos guie por ela. Vou pular propositalmente algumas coisas, porque enquanto estivermos no sacerdócio de Melquisedeque, vamos tratar das coisas do sacerdócio de Melquisedeque e depois voltaremos para o sacerdócio arônico e então juntaremos tudo em uma única cabeça, se preferir. Quando chegarmos ao final da revelação, chegando ao versículo 22 do sacerdócio de Melquisedeque, 3 sumos sacerdotes, presidentes escolhidos pelo corpo. Alguns defendem que o corpo de que se fala ali é o quórum dos 12 apóstolos, e eu certamente posso ver isso, e que certamente se encaixaria se fosse aplicado quando essa revelação foi recebida, ou se fosse apenas pelo entendimento de mais de 150 anos de aplicação.
mas os 3 sumos sacerdotes presidentes constituem o quórum da presidência da igreja. Eles são designados e ordenados para esse ofício e apoiados pela confiança, fé e oração da igreja e formam um quórum da presidência da igreja. Nem sempre pensamos que a primeira presidência é um quórum, mas eles são o quórum presidente da igreja. Eles têm suas reuniões de quórum. São 3 sumos sacerdotes presidentes que receberam o direito de presidir. Então voltemos e vejamos o versículo 8 e o versículo 9, mas esses 3 sumos sacerdotes presidentes. Agora o próximo cargo, o próximo quórum presidente está no versículo 23, os 12 conselheiros viajantes. Os 12 conselheiros viajantes são os 12 apóstolos. Essa palavra, especialmente em 2025, viajar, é certamente apropriada para esses apóstolos. Perguntei ao Elder Joseph Wirtling uma vez, quando o encontrei enquanto esperávamos em um aeroporto e ele estava voltando de uma designação, e eu disse: Elder Wirtling, como vocês, irmãos, conseguem fazer todas as viagens internacionais e todas as designações que têm? E ele meio que riu e disse: nós nos esforçamos. Somos o Alto Conselho Viajante, e isso é realmente verdade. O quórum dos 12 está viajando de forma diferente para nós hoje. Eles são o quórum presidente 1835, um pouco diferente. Mas essa revelação os está colocando logo abaixo da primeira presidência. Eles são chamados de 12 apóstolos ou testemunhas especiais do nome de Cristo em todo o mundo. Depois veja a próxima frase: diferindo assim de todos os outros oficiais da igreja nos deveres de seu chamado como testemunhas especiais. É isso que os torna diferentes em todo o mundo. Agora eu acrescentaria outra coisa que remete às chaves e à presidência nos versículos 8 e 9 e ao quórum da primeira presidência. O quórum dos 12 apóstolos e a primeira presidência são diferentes de todos os outros oficiais do sacerdócio arônico ou de Melquisedeque na igreja por causa das chaves que possuem. São as chaves que existem como um quórum presidente da igreja. Esta é a parte que é muito, muito interessante. Ela diz: e eles formam um quórum igual em autoridade e poder aos 3 presidentes mencionados anteriormente. Isso, uau, espere um segundo. É muito, muito importante entender porque eles se sentam da forma como o fazem, porque saem do centro de conferências da forma como o fazem, porque suas fotos aparecem da forma como aparecem na Liahona. Todas essas coisas que achamos que são coisas protocolares e sem graça têm algum significado, pois enquanto houver uma primeira presidência, os 12 não são exatamente iguais à primeira presidência. O presidente Eyring preside o presidente Holland. Mesmo que a antiguidade seja diferente lá. A antiguidade é diferente lá, mas desde que a primeira presidência seja o quórum presidente, ela preside todos os outros ofícios da igreja, foi o que o Senhor disse lá, portanto eles presidem. O que significa quando ele formam um quórum igual em autoridade à primeira presidência? A resposta é encontrada novamente na morte do presidente da igreja. A primeira presidência é dissolvida e o quórum dos 12 torna-se o quórum presidente da igreja, com poder, autoridade e chaves para administrar todas as bênçãos espirituais da igreja. Agora, é claro, uma de suas primeiras designações será determinar quando e quem será a nova primeira presidência, mas isso é o que significa ser igual em autoridade. O Senhor tem esse sistema de redundância construído no lugar em que você tem uma primeira presidência. A primeira presidência é o quórum presidente. Sob sua direção estão os 12 apóstolos. Juntos, todos eles possuem as chaves do reino, conforme especificado no versículo 8. Todos eles possuem todas essas chaves, mas somente o presidente da igreja as usa ativamente. Mas quando o presidente da igreja morre, a primeira presidência é dissolvida. Os conselheiros retornam ao seu lugar no quórum dos 12 como o quórum presidente que exerce e possui todas essas chaves. E houve 3 ocasiões na história da igreja em que o quórum dos 12 foi a presidência da igreja, o quórum presidente por longos períodos de tempo. A seguir, a segunda parte deste episódio.
Quando fui chamado pela última vez para ser presidente de missão no local histórico do Batalhão Mormon, não fiquei muito feliz. Isso foi 2 semanas antes de eu me aposentar da Universidade Brigham Young. Entre eles fizeram isso e nós saímos. Chegamos em casa e eu disse a Wendy, eu estava resmungando e disse, não vou nem conseguir aproveitar minha aposentadoria. Wendy disse,